no show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. Pontualmente às 9h30 no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, a participação mais uma vez do meu grande amigo tricolor, médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERD, doutor Silvio Provenzano. Hoje o doutor Silvio vai atender o pedido do nosso ouvinte Adalberto Santos, morador do centro de Duque de Caxias, na minha querida Baixada Fluminense. Ele nos contou que é diabético e que de um tempo para cá tem sentido formigamento nas mãos. Preocupado, ele procurou um médico e, após relatar o que sentia, o médico deu o diagnóstico de neuropatia periférica. E o nosso ouvinte pediu informações sobre este problema. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Helena. Aquele beijo para a família Tupi, agradecer a Adalberto, agradecer também a Sônia Medeiros, que já tinha conversado comigo uns meses atrás. Olha, fala de neuropatia, porque ela, da mesma forma que a Adalberto, para você ver como é que essa coisa é comum, também tem esses formigamentos, que vem muitas vezes acompanhada de queimação. E a gente vai falar sobre isso, mas o objetivo do Serviço de Saúde é explicar, a gente vai tentar explicar algumas coisas, se você me permite. Pois não. Dona Alice, um ano que você se foi, mamãe, ela nos ouvia no Serviço de Saúde e ela falava cheia de orgulho para a amiga dela que ficava lá com ela. Ele era gago quando criança, adorava ficar me ouvindo, porque na época em que a fonoaudiologia ainda não existia, era na base dos chamados cachações na nuca. Para de gaguejar, garoto! Ela ouvia com muito orgulho. Mamãe, você faz muita falta. Mas eu sei que ao lado do papai, do vovô e da vovó, você está nos abençoando e nos protegendo, que você continue na sua estrada, nos abençoando aqui embaixo a todos nós, minha irmã, teus netos, toda a família. E vamos falar de nervo periférico. Que história é essa de nervo periférico? Na verdade, os nervos periféricos, eles são via de condução. Olha só, eles transmitem informações que vêm do cérebro e da medula espinhal para o resto do corpo. Então eles conduzem, são vias de condução. E evidentemente, se essas vias, da mesma maneira que as nossas estradas, família Tupi, se tiver buraco, se tiver alguma coisa no caminho, pode engarrafar e a gente não chegar ao destino. E a informação que o cérebro dá, ela pode vir ou deformada ou até não chegar. Então, a neuropatia periférica, você sabe que acomete entre 2% e 8% de toda a população, é muito comum. E ela se torna mais comum à medida que, como eu digo, a carteira de identidade vai amarelando. Então, a partir dos 40 anos de idade, o percentual aumenta muito. E a partir de 65, eu tenho quase que 10% da população com algum tipo de neuropatia. Você vai perguntar as causas? Pode falar agora. São quase 100. Vou mudar de assunto. Na verdade, são muitas causas que causam, família Tupi, neuropatia periférica. Por exemplo, o Adalberto já disse pra gente, viu, Adalberto? O diabetes é uma causa comum, mas eu tenho outras doenças metabólicas e nutricionais que podem provocar neuropatia periférica, como, por exemplo, o hipotiroidismo, sobre o qual já falamos aqui, alcoolismo, porque leva à deficiência de algumas vitaminas, e isso pode provocar uma neuropatia alcoólica, que é periférica também. Eu tenho causas tóxicas, você sabe que pode ser inclusive uma doença ocupacional. Pessoal que trabalha na agricultura sem a devida proteção, usando inseticidas e pesticidas à base dos chamados organofosforados. Eu posso ter tóxico pelo mercúrio, eu posso ter tóxico pelo chumbo. Você vê quantas substâncias podem lesar os nossos nervos, atrapalhando a função deles, que é levar a informação. Eu posso ter causada por alguns medicamentos. Por exemplo, e isso é uma causa, infelizmente, muito comum de abandono de um tratamento que não deveria ser abandonado. Quando a pessoa tem um câncer, eventualmente ela tem que se submeter à chamada quimioterapia. E existem drogas quimioterápicas que têm como efeito colateral relativamente comum causar neuropatia periférica. E calma, família Tupi, eu vou explicar os sintomas, que são bem variados também. Mas se o indivíduo está usando Taxol, cisplatina, doxorubicina, vimblastina, olha quantos nomes que a gente aprende, pode ter uma quimioterapia. E veja bem, de acordo com meus colegas oncologistas, Silvio, é uma causa importante de abandono de tratamento pelo tipo de sintoma que provoca, que pode ser muito desagradável. E a pessoa prefere interromper o tratamento, se sujeitando inclusive ao progredir de uma doença que, se não tratada, pode ser letal. Eu posso ter uma neuropatia por esforço repetitivo ou por traumas repetidos, provocar a neuropatia. Às vezes até atletas podem ter esse tipo de problema causado. Falei sobre o diabetes,
E vou mandar meu abraço para o Edson Souza, grande professor de nefrologia lá do Pedro Ernesto, que nos acompanha e comenta. E ele falou, olha, o controle da glicose é importante, verdade, professor, mas para o tipo 1, que corresponde somente a 10% de todos os casos de diabetes. Quando eu tenho uma glicose muito alterada, com uma hemoglobina glicada, principalmente acima de 8, 9%, vou lesar os nervos e a complicação diabética crônica mais comum é a neuropatia. Mas no tipo 2, eu posso manter a glicose rigorosamente controlada e, apesar disso, o indivíduo evoluir para uma neuropatia. A gente pensa, poxa vida, mas o controle da glicose era importante, e é. Mas o cara é hipertenso, o cara é obeso, o indivíduo é sedentário, o indivíduo tem triglicerídeo alto. Esses outros fatores que são concomitantes à glicose alta, mesmo controlando a glicose, se os outros fatores não forem devidamente controlados, ele vai evoluir para uma neuropatia periférica. Tabagismo é outro fator. Então veja os fatores ligados à neuropatia, e eu falei que eram quase 100 causas, eu consegui falar de algumas. E veja bem, eu tenho uma forma de neuropatia que acomete a criança e que evolui muito lentamente, que é uma forma de neuropatia periférica hereditária, devido à mutação de um gene. Essa é mais rara, felizmente. Quer falar dos sintomas? Quero, mas antes eu queria só confirmar, se manifesta, atinge principalmente pés e mãos, né? Que eu vi aquela foto que o senhor colocou dos pés lá no Facebook, né? Aquele é o pé diabético, que tem como causa a neuropatia, e eu vou explicar por quê. Então vamos falar, eu falei dos nervos, né? Nos nervos eu tenho fibras que são sensitivas, ou seja, permitem ao indivíduo ter sensações, sensação de calor, de dor. Eu tenho fibras motoras, que obviamente têm por função movimentar. E eu tenho fibras autonômicas, que são fibras que vão para determinados órgãos. Então, veja bem, eu posso ter uma neuropatia periférica que acometa principalmente fibras sensitivas. Eu posso ter outro tipo de neuropatia periférica que preferencialmente vai acometer as chamadas fibras motoras, que são fibras do nervo mais grossas que as sensitivas, que são fibras finas, e eu tenho ainda as fibras autonômicas. Então o sintoma e o quadro clínico vai depender diretamente da causa e do tipo de fibra que for envolvida. Na neuropatia diabética, que é uma das mais comuns, eu tenho sensitivo motora, ou seja, fibras finas e grossas dos nervos periféricos podem ser afetadas pelo distúrbio da glicose. O indivíduo normalmente começa com uma sensação de formigamento, exatamente como aquela que o Adalberto e a Sônia me relataram, formiga o pé, acompanhada, num primeiro momento, de queimação, uma ardência que pode ser muito incomodativa, inclusive com aquilo que a gente no Mediquê chama de hiperalgia. Hiperalgia é anodínia, olha quanto nome. Até o lençol em cima da perna pode provocar dor. Entendi. Você vê como é que a coisa pode ser incomodativa. Tem tratamento? Sim, Adalberto, tem tratamento. Seu médico aí, ele certamente vai te orientar, e o tratamento é muito importante, falaremos dele no final. Mas de qualquer forma, a sensação é de queimação e de formigamento. Evolutivamente, o indivíduo perde sensibilidade. O estímulo da dor, que era muito intenso, desaparece pelo comprometimento dessa fibra fina que dá a sensação. E aí eu vejo aquele cara descalço andando na areia escaldante da praia do Leblon. Eu falo, esse cara é diabético, porque ele não está percebendo. Porque quando você anda na areia escaldante, você anda igual aquele sapo, né? Pulando. E o cara anda placidamente, como se ele estivesse andando, sei lá, sobre água, e a areia está pelando. Ele não tem sensibilidade. O que vai acontecer com esse indivíduo? Ele vai formar uma queimadura, forma uma lesão bolhosa. Essa lesão, ele nem percebe a existência dele, razão pela qual nós médicos que cuidamos de diabéticos pedimos ao indivíduo para examinar seus pés. Senta na cama ou senta numa cadeira de frente de um espelho, olha a sola do pé. Se você não tem isso, pede para alguém olhar a sola do seu pé. Um médico deve examinar a sola do pé do paciente diabético sempre que for possível nas consultas. Por quê? Pequenas lesões podem passar completamente desapercebidas. O cara não nota, ele não sente, ele não fala. Sabe quando vai perceber? Quando começa a dar cheiro. Porque aquilo infecciona de tal maneira que o cheiro é de pé podre, literalmente, como a gente diz na emergência. É um cheiro nauseante. Aí ele fala, alguma coisa está errada. Alguém olha e já está com aquela necrose, a gangrena diabética, que leva à amputação. Lembrando que o diabetes é a principal causa de amputação não traumática no mundo. Por quê? Porque ele perdeu a sensibilidade, e a sensibilidade, ela nos protege. Por quê? Porque se eu sinto que está quente, eu tiro o meu pé. Se eu não sinto, eu deixo o meu pé e eu vou queimá-lo.
e aí eu vou ter uma lesão que leva ao pé diabético. Mas eu posso ter, por exemplo, perda da força muscular. E essa perda da força muscular vai levar à atrofia muscular, que é uma complicação da neuropatia periférica. Agora eu falei da autonômica. A autonômica é engraçado que é a chamada neuropatia periférica autonômica. Se eu estudo num livro anglo-saxão, e a maioria dos livros vem em inglês, pesquisa feita nos Estados Unidos, a principal causa é a impotência. Por quê? Porque para que eu possa ter uma ereção, independente da vascularização, que há pouco ouvimos, e é importante que os corpos cavernosos encham-se de sangue, para que isso aconteça, eu tenho que ter nervos intactos. Razão pela qual, no passado, a cirurgia do câncer de próstata, ao fazer a retirada da próstata, lesava nervos que tiravam do indivíduo a capacidade de ter a ereção. Hoje em dia, a família Tupi, a técnica cirúrgica evoluiu, principalmente através da robótica, e isso é raro acontecer. O homem muitas vezes dizia: eu morro com câncer de próstata, mas morro como homem, como se ter uma ereção tornasse alguém mais ou menos homem que o outro. Mas é um pensamento latino. Razão pela qual dificilmente o homem se queixa disso. Eu nunca me esqueço de uma consulta há anos que eu fiz com um casal, cara diabético, muito mal controlado, bebia, uma série de coisas, e ele foi falando das queixas dele. Depois de meia hora de conversa, vira-se a mulher, que estava até aquele momento absolutamente calada, quieta, e ela falou: ele não vai falar, eu falo. O negócio dele não funciona mais, doutor. O homem, ele se recusa a falar. O cara ficou vermelho, constrangido, como se fosse um absurdo dizer que você tem dificuldade de ter ereção. Então, quando a gente pega livros do Brasil, a impotência sexual não é uma manifestação muito frequente. Quando eu pego o livro dos Estados Unidos, é a mais comum. O que nós temos também muito comum é a chamada hipotensão postural. Hipotensão postural, sim, é quando o indivíduo está com a pressão, por exemplo, normal, 11/7 sentado. Quando ele se levanta, essa pressão de 11/7 cai para 8/5. Opa, caiu rápido demais. Normalmente isso não acontece porque nós temos nervos autonômicos que contraem os vasos para não permitir essa queda abrupta da pressão. Quando isso acontece, o sangue que deveria chegar até o cérebro deixa de chegar. E o indivíduo tem uma espécie de uma síncope, um desmaio. Hipotensão postural é outra manifestação. Mas eu posso ter a gastroparesia. Gastroparesia, sim, é quando o alimento que chega no estômago, ele custa a caminhar para o intestino. Aquele estômago fica inchado, a pessoa fica com desconforto. É uma manifestação autonômica de uma neuropatia periférica. Então, família Tupi, neuropatia periférica, ela pode se manifestar desde queimação, formigamento, até manifestações do trato digestivo, do aparelho cardiovascular, do sistema urogenital, com bexiga neurogênica, retém urina, não consegue urinar, perde fezes. Você sabe que uma neuropatia autonômica do diabetes, que é muito desconfortável, é a perda do controle do esfíncter anal. E normalmente quando o indivíduo se levanta, você imagina que o indivíduo se levanta, ele perde fezes, porque o esfíncter anal, que deveria estar contraído pela ação dos nervos, devido à lesão desses nervos, relaxa. E ao relaxar, fezes saem. Cria um desconforto muito grande para esse indivíduo, mas tem tratamento? Tem. Vamos falar rapidamente do tratamento, Heleno? Vamos lá para encerrar. O tratamento depende da causa. Se for uma deficiência vitamínica, repor a deficiência vitamínica. Se for uma coisa motora ou com dor, existem remédios apropriados, que é do ato médico, é da responsabilidade do médico, seja clínico ou neurologista, que muitas vezes é chamado para atuar nesses casos, para dar medicação. O suporte fisioterápico é fundamental nesses pacientes, principalmente na neuropatia periférica motora, que vai ajudar com a fisioterapia, a cinesioterapia, a melhorar essa atrofia muscular, que pode levar o indivíduo a ter quedas, pode levar o indivíduo a sofrer consequências dessas quedas, muitas vezes fantásticas. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito pelas queixas do paciente, e o médico deve insistir com queixas que normalmente não são ditas espontaneamente pelo doente, pelo exame físico, o exame neurológico que o médico deve fazer, exames de laboratório, a eletroneuromiografia, que é um exame que vai medir o estímulo do nervo, já que essa função de conduzir o estímulo nervoso é do nervo, ele consegue medir se está normal ou não, e aí sai o diagnóstico. E casos raros, uma biópsia do nervo. Gente, falei de um assunto que leva aproximadamente um mês para a gente abordar com um médico que está se formando em 15 minutos. Obrigado, Heleno. Muito assunto. O Serviço de Saúde sempre se propôs nunca fazer diagnóstico, nunca tratar. Ele sempre se propôs a fazer algo que é um diagnóstico meu em 40 anos de SUS.
Muitas pessoas, família Tupi, adoecem por falta de conhecimento. Essa sempre foi a nossa proposta aqui e haverá de continuar sendo. Informar vocês com todo carinho e da forma mais simples que a gente puder, por mais complexas que as coisas sejam. Domingo que vem o assunto... Domingo que vem é um dia muito especial para todos nós. Eu vou trazer aqui a Célia, vou trazer a Ana Queiroz. Vai ser um domingo repleto aqui para falar de um assunto que diz respeito à família Tupi, que é o câncer do colo uterino. A importância do preventivo ginecológico, o que é o exame de Papa Nicolau, quem deve fazer, a partir de que idade deve ser feito, qual os sintomas que pode dar, importância do diagnóstico precoce, tratamento. Eu não conheço rigorosamente ninguém com a capacidade de explicação da Célia. E a Ana vem por quê? Porque esse diagnóstico pode ser traumático, criar problemas, e a Aninha é uma pessoa que dá um suporte fantástico. Eu acho que a família Tupi vai sair enriquecida no último domingo de fevereiro. Combinado. Doutor Silvio Provenzano, meu querido amigo, um grande abraço, boa semana, fique com Deus e até domingo que vem, amigão. Até domingo que vem. O nosso Fluminense é aquele tatu que chegou na copa da árvore, ninguém sabe como chegou, mas agora não cai mais. Beijo, Helena. É verdade, 9h47.